Enche-me, Espírito Santo. Enche-nos da tua glória, Santa, Santa. Enche-nos do teu fogo, Santo, do teu poder neste lugar, aonde estive de alcançar. Agora, Senhor, enche-me, Deus. Oh, enche-me, Deus, até transbordar, Senhor. Enche-me, Deus. Oh. Enche-me, Senhor. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Aplauda o Senhor Jesus e vamos receber o pastor Emerson em nome de Jesus. Aleluia. 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 Continue com os teus olhos fechados. Continue com os teus olhos fechados. Continue com os teus olhos fechados. Continue nesse espírito de adoração, de louvor. Oh, oh, oh. Sim, 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 sim. Enche-nos de ti, menos de mim. Será que você pode levantar as tuas mãos aos céus? Arabacaia shekantalaia so, Arabacaia shekantalabanabia sebia cai. Esvazia-nos, Senhor. Esvazia-nos, Senhor, da nossa religiosidade. Esvazia-nos, Senhor, do nosso egoísmo. Esvazia-nos, ó Pai, de todo pecado, de todo sentimento que não provém de Ti, de todo peso de acusação. Esvazia-nos de nós mesmos. Esvazia-nos de nós mesmos. E enche-nos, Senhor. Enche-nos com a Tua glória. Enche-nos com a Tua presença, enche-nos com Tua unção, enche-nos com Teu poder, até transbordar, sim, mais de Ti, queremos mais, Chega só pecas. Chama que Ele vem, chama que Ele vem, chama que Ele vem, chama que Ele vem. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Até transbordar. Derrama a Tua glória. Pede. Derrama a Tua. Enche-me, Senhor. E enche-me, Deus. Até transbordar. Derrama a Tua glória. E enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus.
Orecaia chocantalabaçou. Esvazia-nos, Senhor, esvazia-nos, Senhor, de todo o nosso eu. Não tem como sermos cheios de algo novo se ainda carregamos o velho. Não tem como colocar vinho novo sobre o odre velho. Tchei calabacá sopecantalai. Não tem como. Precisamos de algo novo, Senhor. Algo para esse tempo, algo para essa geração. Sim, 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 sim. Que prisões sejam quebradas, rudimentos de homens sejam aniquilados, para que a tua igreja seja verdadeiramente cheia, cheia, cheia da tua glória. Arabacache cantalabarai, ere cantalabanaia so, raia caia sope cantalas. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aplauda bem forte ao Senhor. Ei! Aleluia, aleluia, aleluia. Que a paz esteja com todos. Que a paz esteja com todos. Vocês estão bem? Você que está em casa está bem? Deus te abençoe, te visite e te pegue de jeito onde quer que você esteja. Vamos meditar na palavra de Deus agora? Pega comigo o livro santo e abra, por favor, a palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu quero ler com você também o versículo de número 16. Atos 16, verso 16. À medida que você for encontrando, vai dando aquele glória a Deus. Atos 16, verso 16 também. Eu sei que a maioria deve conhecer já essa passagem, deve estar familiarizado com essa história, mas é bom a gente ouvir essas histórias que a gente já conhece. Primeiro, para quem já conhece, se lembrar, não é? Para a gente nunca esquecer. E para aqueles que são novos na fé também se familiarizarem, né? Às vezes tem coisas e pequenos detalhes que às vezes acabam passando totalmente desapercebido. E eu espero que, ainda que seja um texto conhecido, que o Senhor fale coisas novas aos nossos corações. Atos capítulo 16, verso 16 também. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Quem já conhece essa história, dá um glória a Deus.
Eu vou ler então mais uma vez o verso 17. Eu peço que vocês leiam após mim bem alto e bem forte. Vamos lá? Esta, seguindo a Paulo, e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Você acredita que através dessa palavra, o Espírito de Deus quer, pode e vai ministrar os nossos corações? Quem crê nisso? Então, se você pode, coloque o livro santo aberto sobre o teu assento, e não para o homem, mas para Deus. Dê uma linda salva de palmas, enquanto você aplaude, engrandeça e exalte ao nome do Senhor. Pai querido, Deus amado, eterno, bendito e todo-poderoso, que todo o nosso eu diminua agora por completo, e o Senhor cresça e apareça nesta noite. Fale aos nossos ouvidos, ministra os nossos corações, remove todo impedimento, todo bloqueio, tudo aquilo que possa tentar se levantar contra a vida do teu povo, lança por terra agora. E que enquanto esta palavra estiver sendo ministrada, onde esta palavra estiver chegando, que chegue também o peso da tua glória, a revelação do teu Santo Espírito, a paz que excede todo entendimento, a cura e a restauração que só o Senhor pode gerar. Que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Diga amém, Senhor. Pode tomar o teu lugar, pode tomar o teu assento. É muito difícil alguém conseguir explicar o agir de Deus. Eu me arrisco a dizer que o agir de Deus é totalmente inexplicável. Até por isso, no livro de Jó, no capítulo 36, no verso de número 26, a palavra vai dizer que Deus, Ele faz coisas grandes, que nós não somos capazes de compreender. O apóstolo Paulo, ele vai declarar que Deus, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias ou os sábios. Que Deus pega os que não são para confundir aqueles que são. Isso não quer dizer que Deus confunde nada, porque eu já ouvi pessoas dizendo: não, porque Deus confunde, bagunça, para depois Ele explicar o que está fazendo. Não, Deus não bagunça, Deus sabe o que faz. Somos nós que temos uma visão totalmente limitada. Somos nós que não conseguimos entender o que Deus está fazendo. É por isso que por muitas vezes eu, e talvez você já tenha passado por isso, já enfrentamos momentos onde a gente fica se perguntando: mas por que disso? Por que daquilo? Não entendemos e não compreendemos nada. Mas quando Deus entra no negócio e começa a desenrolar aquele fio emaranhado, aí a gente fica com aquela cara de bobo, para não falar outra coisa. É verdade, não é? A gente fica com aquela expressão: ah, então foi por isso. Foi por isso que deu errado o meu planejamento, para que o planejamento de Deus desse certo. Uma vez, e eu nunca vou me esquecer disso, eu era pastor na Paz Vida do Guarujá, e tinha uma reunião marcada na sede nacional em Santana, e eu estava quase atrasado, eu estava no horário. Normalmente eu gosto de chegar nos meus compromissos antes, mas eu estava ali no limite do tempo. Quando eu cheguei na estação rodoviária em Guarujá, o ônibus tinha acabado de sair. Aí eu fiquei muito frustrado, porque o ônibus de Guarujá para São Paulo demorava uns 40, 50 minutos, e aí eu iria estar totalmente atrasado. Mas quando o ônibus saiu da rodoviária e começou a subir a Anchieta, mais ou menos ali nos quilômetros perto de São Bernardo do Campo, o ônibus que era para eu ter pego, havia entrado em uma colisão de vários outros, um engarrafamento, na verdade, que se diz, né?
onde um ônibus bateu num carro, que bateu no outro carro, que bateu no outro carro, e quando eu olhei era exatamente o ônibus que estava lá na rodoviária de Guarujá, que eu poderia estar dentro dele. E às vezes acontece isso, né? A gente perde um ônibus e fica frustrado na hora, depois a gente diz: obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor me deu. Uma coisa dá errado aqui, e a gente fica frustrado, às vezes até se revolta, mas depois Deus vai explicando e mostrando o porquê e o pra quê de tudo aquilo que está acontecendo. Então eu entendo, eu compreendo, e eu declaro isso todos os dias da minha vida, porque eu creio nisso. Deus ainda está no controle de tudo. Será que tem alguém aqui que tem essa fé e possa afirmar comigo dizendo: Deus, com força e fé, Deus ainda está no controle de tudo. Deus não perdeu a sua mão. Deus sabe o que está fazendo. E se Deus sabe o que está fazendo, Ele faz umas coisas que a gente acha que é uma loucura, mas Ele está no controle. Aliás, a própria história de Paulo é uma verdadeira loucura. Paulo, quando ainda era jovem, Estevão foi apedrejado. Pegaram as vestes do Estevão e colocaram nos pés do Paulo, que ainda era chamado de Saulo, e diz a palavra que ele ainda era apenas um jovem. Mas como jovem, ele já era um homem terrível. Um homem que tinha coragem de capturar a igreja primitiva, de torturar a igreja primitiva, até que a igreja primitiva renunciasse o nome de Cristo, blasfemasse do nome do Senhor Jesus, ou quem sabe, se mantivessem a fé até o fim, fossem torturados até a morte. Quando Paulo, agora convertido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele vai passar por um tribunal junto com o rei Agripa, e ele vai dar o seu depoimento de quem ele era. E eu gostaria que você lesse comigo em Atos, capítulo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo de número 9. Atos, capítulo 26, versículo de número 9. Se tem alguém com fé aí, dá um glória a Deus. Atos capítulo 26, verso 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Olha a fé que Paulo tinha no passado. Ele achava que havia sido levantado, quem sabe até por Deus, só para criticar, só para perseguir todos aqueles que falassem no nome de Jesus Cristo Nazareno. Era essa a fé que ele tinha. Eu fui levantado para perseguir a igreja, eu fui levantado para acabar com essa fama de Jesus. Versículo 10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Veja, Paulo, ele era, como Saulo, a pior das criaturas que existia na face da terra. Eu castigava, eu torturava, eu levava até a morte, até o sofrimento, eu colocava em cativeiro. Mas agora ele vai dizer: até que um dia eu tive um encontro verdadeiro com esse Jesus o Nazareno. Até que um dia eu entreguei completamente a minha vida a Jesus Cristo de Nazaré.
E aqui eu começo a entender e quero declarar isso, por mais conhecida que seja essa passagem, e por mais que você já tenha ouvido esta frase, mas Deus tem poder para mudar a história de qualquer criatura. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós condenar, porque quem sabe aquele que nós achávamos que não tinha jeito, aquele que nós achávamos que não tinha solução, aquele que nós achávamos que era um torturador, um blasfemador, que já estava condenado ao inferno, quem sabe é este que Deus está olhando nesta noite dizendo: tu és um vaso eleito, tu és um vaso escolhido, eu te nomeei, eu te amo, e eu tenho uma obra gloriosa contigo. Deus não desprezou Paulo, e eu tenho certeza que Deus nunca te desprezou, você que está me ouvindo. Por mais que você tenha blasfemado, por mais que você tenha ridicularizado do nome de Cristo, por mais que você tenha perseguido a igreja de Jesus, Deus continua olhando para você e dizendo: eu tenho uma obra gloriosa na tua vida, eu te amo, e ainda é possível te usar nesta terra. Paulo não só ouviu, ele tomou posse. E aqui é onde eu quero começar a ministrar a sua vida. Porque ele tinha coragem para perseguir, tinha ou não tinha? Ele tinha coragem para falar mal, para criticar, para matar. Ele tinha coragem para colocar a igreja primitiva em cativeiro. Tinha ou não tinha essa coragem? Pois é, se ele tinha coragem para fazer o errado, se ele tinha coragem para fazer aquilo que era pecado, se ele tinha coragem para obedecer à voz do diabo, agora que ele foi chamado por Cristo Jesus, agora que ele foi batizado nas águas, agora que o Espírito Santo habita na vida dele, ele tem que ter muito mais coragem de fazer o que é certo, do que ele tinha coragem no passado de fazer aquilo que era errado. É verdade ou não é? Porque tem gente que é assim, tem gente que no passado tinha coragem de sair nos bailes, de ir nas festas na madrugada, de ficar até tarde da noite, bebendo, se drogando, se prostituindo, tinha coragem de entrar na boca de fumo, tinha coragem até de roubar, tinha coragem de fazer tudo aquilo que é errado, tinha coragem de entregar a sua vida ao diabo, e agora que o Espírito Santo quer usar a vida dessa pessoa, ela não tem coragem, ela não tem ousadia de falar para uma alma que está no fundo do poço, que Jesus a ama e que Jesus tem uma obra na vida dela. Peraí, se você tinha coragem de fazer o que era errado, agora, se é que o Espírito Santo habita em você, tenha coragem também de fazer aquilo que é certo. Se tem alguém entendendo essa palavra hoje, dá um brado de glória por isso. Peraí, nas mãos do diabo eu tenho coragem de fazer o que é errado, agora que eu estou nas mãos de Cristo, eu vou ter medo de falar do amor dele? Agora que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, eu vou ser um banana? Eu vou ser um frouxo? Não. Antes, quem era a minha proteção? Antes, quem é que me guardava? Quem é que me livrava? E muitos estavam lá de peito aberto. Agora que eu sei que essa palavra não é uma fábula, mas é uma palavra verdadeira. Agora que eu sei que Deus é o escudo, o meu escudo e a minha fortaleza. Agora que eu sei que Ele é o meu socorro bem presente no dia da adversidade. Você acha que eu vou ter medo de cara feia? Do que os outros vão dizer, do comentário dos outros, de perseguições, de prisões humanas, de ataques carnais? Meu amigo, eu não sei se você está entendendo, mas se o Espírito de Deus habita em você, não é para você ter medo do diabo, é para o diabo ficar apavorado quando você chegar no lugar. Não é para você ter medo de trabalho de macumbaria, de despacho que fizeram na esquina da tua casa. Não é para você ter medo de bruxo, de feiticeiro, de voodoo, de magia. Porque afinal de contas, Cristo vive em nós. O apóstolo Paulo, agora convertido, alguém orou por ele para que a sua visão fosse aberta.
Aí diz a palavra, é bom a gente até ler, Atos capítulo 9, Atos capítulo 9, versículo 18, Atos capítulo 9, verso 18, quem achou diga amém. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido ficou confortado. Tem gente, desculpa falar assim, mas é sem rodeio mesmo. Tem gente que só quer ser cristão até aqui. Deus me curou, me batizei nas águas, meu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro, e agora eu estou confortável, sentado na igreja, assistindo os cultos, participando da Santa Ceia. Mas desculpa, mas Deus não te chamou para ficar só sentado. Quem vem na reunião de busca do Espírito Santo tem que entender que Deus vai entregar o Espírito Santo para aquilo que será útil na sua vida e no ministério dele nessa terra. Deus não vai te entregar um dom só para você tirar uma selfie e publicar nas redes sociais dizendo, está vendo? Eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom da libertação, eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom da profecia. Não, é para ser útil. Eu vou tentar dizer de novo, é para ser útil. E nós não somos úteis somente aqui. Aliás, aqui é o lugar que nós menos somos úteis, porque aqui a maioria é crente, é ou não é? Não, peraí, não tem crente aqui não? Aqui a maioria já é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, é ou não é? Aqui quase todos já são batizados nas águas, é ou não é? Quem não é ainda está buscando o batismo com o Espírito Santo e com fogo, é ou não é? Então aqui é o lugar que a gente recarrega a nossa munição, recarrega as nossas armas, para sair no campo de batalha. Então peraí, eu quero ser útil, ou útil, não só aqui. Aqui eu posso te dar um aconselhamento, eu posso orar por você no final da reunião, mas eu quero ser útil nas prisões lá fora. Eu quero ser útil nos lugares onde as pessoas estão morrendo sem Jesus. Eu quero ser útil onde o Espírito Santo quer agir, mas não tem ninguém que quer ir. Por isso Deus está procurando pessoas como o apóstolo Paulo para dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser útil na tua casa. Eu não quero ficar só no banquinho confortável da igreja. Eu não quero ficar só na frente da televisão, do computador, do celular, dentro da minha casa, junto com o ar-condicionado ligado, tomando a minha aguinha gelada. Eu não quero ficar só na minha zona de conforto. O Evangelho vem para te confrontar, meu amigo. Ih, pastor, é um martelo que bate. Ele quer que Deus, eu creio nisso, nesta época, nesse ano que nós estamos vivendo, nós precisamos despertar como igreja e dizer, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Até então ele estava na zona de conforto, mas o Espírito de Deus começou a incomodar ele. E se você continuar a leitura no capítulo 9, você vai ver que em Jerusalém, em Damasco primeiro, depois em Jerusalém, o apóstolo Paulo vai começar a pregar o Evangelho. Peraí, ele acabou de ser batizado, ele acabou de ser curado por Jesus, ele acabou de ser liberto da religiosidade. 3 dias depois da libertação, ele já é batizado nas águas. 1 semana depois, ele já está nas praças pregando o Evangelho. 1 mês depois, ele já está sendo perseguido e apedrejado. E a gente na nossa zona de conforto. Que Deus mexa com você hoje. Que Deus chacoalhe você e chacoalhe a minha pessoa primeiro. Que a gente saia daqui dizendo, peraí, eu estou confortável demais, eu estou tranquilo demais, não tem problema, não tem dificuldade, é só as minhas dificuldades, eu só
quero o meu conforto, o meu bem-estar. Isso não é evangelho. O evangelho é transformação. Fomos transformados para transformar, fomos curados para curar, fomos salvos para salvar, fomos libertos para anunciar que este é o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Paulo entendeu: o Espírito de Deus está sobre mim. Eu quero que você saia daqui declarando isso: o Espírito de Deus está sobre você. Será que alguém aqui pode pela fé dizer isso? Diga: o Espírito de Deus está sobre a minha vida. E agora Paulo não pode mais desistir. Agora não pode mais desanimar. Por isso que a palavra diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Imagina se o apóstolo Paulo ele para agora. O diabo vai olhar e vai dizer: era fogo de palha, sabia? Falou que Deus mudou a sua vida, que Deus transformou a sua história. Olha lá, era fogo, era emoção. Era só emoção, era calor do momento. Porque como diz a letra de uma canção: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Ei, você não presta mais para viver nesse mundo aí afora. Desculpa, mas você é um imprestável para o pecado agora. Se você achar que pode voltar para o mundo, você está enganado. Você não pode mais abrir mão da obra que Deus tem na sua vida. Você não pode mais olhar para trás. Você não pode mais desistir. Se você desistir, o diabo vai dar gargalhada. E acredite você ou não, existem pessoas que olham para você. Você pode não ser um pastor, pode não ser um adorador que está no altar ministrando louvor, pode não ser um obreiro, mas existem pessoas que estão olhando para você. Existem pessoas que admiram a sua fé, que admiram a transformação de Deus na sua vida, que admiram o brilho do Espírito Santo que há nos teus olhos. Se você parar agora, se você desistir agora, além do diabo gargalhar, e essas pessoas que te admiravam, o apóstolo Paulo não pode parar. E ele sabe disso. E a verdade é que eu creio que nem vontade de desistir ele tinha. Porque até nos momentos de luta, ele dizia: a tua graça me basta, Senhor. Até quando Deus dizia: eu não vou te dar o que você quer. Porque tem gente que é assim, né? Se Deus não me dá o que eu estou pedindo, eu saio dessa igreja e vou para outra. Como se Deus mudasse de igreja, né? Não, porque o Deus da paz e vida é um, o Deus da universal é outro, o Deus da Deus e amor é outro. Até onde eu sei, só existe um Senhor, um Salvador, um Libertador. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Deus forte, o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso. Aplaude, aplauda Ele. Agora presta atenção numa coisa aqui. Volta comigo em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração,
nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Versículo 19: e vendo os seus seguidores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Verso 20: e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Por que Paulo vai ser preso? Alguém pode me ajudar, já que essa passagem é conhecida? Por que Paulo vai ser preso, igreja? Tem alguém aí? Por que Paulo vai ser preso? Não é porque ele está pregando, não é porque ele está orando, não é porque ele libertou. O argumento não é esse. O argumento é: esses judeus estão tirando a paz dos romanos. Esse é o argumento. Eu sei que o que ativou a sua prisão foi ele ter expulso o demônio daquela mulher. Mas o argumento da sua prisão é: esses judeus, esses o quê? Judeus, estão tirando a paz de nós que somos cidadãos romanos. Esse é o argumento. É por isso, é por esta razão que Paulo e os demais serão presos. E agora serão torturados ainda. Versículo de número 22. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados rogando-lhes, e os magistrados rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Diga misericórdia. Alguém está aí vivo ainda? Não, peraí, se tem alguém vivo, dá um glória a Deus aí. Peraí, qual é a acusação? Qual é o motivo para Paulo ser preso? Um judeu perturbando cidadãos romanos. Por essa razão ele vai ser torturado e açoitado. Mas espera aí, e se eu te disser que Paulo era romano? E como cidadão romano, ele não poderia ser preso da maneira que ele foi, não poderia ter sido condenado da maneira que ele foi, não poderia ter sido açoitado como ele foi. Por quê? Podem dizer, pode estar escrito até em livros, que a lei é igual para todo mundo, e você sabe que isso é uma grande mentira. É verdade ou não é? E já naquela época, a lei privilegiava os romanos. Os romanos, eles tinham o direito de passar por um tribunal, de ter alguém para defender, para apresentar uma defesa. O judeu não. O judeu era preso, era torturado, era açoitado. Quando descobriam que ele não tinha feito nada, mandavam ele sair pelas portas do fundo, como se nada tivesse acontecido. O romano não. Agora, peraí. O apóstolo Paulo, ele poderia nesta hora levantar a sua voz e dizer: tira a mão de mim. Quem vocês pensam que são para me segurar, para me acorrentar, para levantar a mão contra a minha vida? Eu conheço a lei, eu conheço os meus direitos, vocês não podem fazer isso comigo. E sabe por que eu digo que ele poderia fazer isso? Porque em uma outra situação, foi essa sua atitude. Atos capítulo 22, acompanhe comigo aí. Atos capítulo 22.
versículo de número 23. Atos 22, verso de número 23. Aliás, para dar um contexto ainda melhor, verso 22 também, Atos 22, verso 22. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. A ordem que estão dando: matem ele. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Vocês podem pegar um romano, prender ele, açoitar ele, sem que haja um tribunal antes, sem que haja um julgamento antes? Versículo 26. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Versículo 27. E vindo o tribuno disse-lhe: dize-me, és tu romano? E Paulo respondeu: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo respondeu dizendo: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Peraí, tem alguém conseguindo compreender isso até aqui? Se tem alguém entendendo essa mensagem até aqui, diga amém. Eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Se Paulo é romano, e um romano não pode ser julgado injustamente, açoitado injustamente, por que em Atos capítulo 16 ele não falou nada? Por que no capítulo 22 ele levantou a voz e disse: tira a mão de mim, ninguém vai me prender, eu sou romano, eu conheço os meus direitos? Mas por que no capítulo 16 ele permaneceu em silêncio? Porque aqui no capítulo 16 ele não está sozinho. Ele não está pensando só no seu bem-estar. Ele não está pensando só na sua cura. Ele não está pensando só na sua salvação. Ele não está só. E quando eu digo que ele não está só, ele não está apenas ele e o Silas. Eu creio que no coração do apóstolo Paulo, ele tinha essa certeza, que Deus faz coisas grandes que nós não somos capazes de compreender. Ele não sabia por que ele está passando por isso. Afinal de contas, ele saiu de casa para quê mesmo? Para orar. Ele havia acabado. Perseguições vêm, porque tais prisões vêm, porque tais dias difíceis surgem na nossa vida. Talvez ele não entendesse o porquê ele estava ali, mas ele sabia que Deus tinha um propósito em tudo. Por isso que ele escreveu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Existem coisas que você enfrentou que você não gostaria de ter enfrentado. Existem provas que você passou, desilusões que você teve, frustrações que você teve, portas que se fecharam na sua vida, e talvez ainda tenha muita coisa que aconteça no seu caminhar que você não gostaria de passar, mas talvez seja necessário. Porém, Deus está no controle da tua vida. Ele é o alfa, Ele é o ômega, é Ele quem está escrevendo a tua história. E se você passou por isso, ou se você ainda vai enfrentar um dia difícil, fica tranquilo, Deus está cuidando de cada detalhe, e tudo isso vai colaborar para o teu crescimento físico, para o teu crescimento espiritual, para o teu crescimento financeiro. Tudo isso vai cooperar para que todos vejam a glória e a obra maravilhosa que Deus tem contigo. Chega.
Agora, evangelho não é pensar só em você. Evangelho é você sair do teu conforto, abrir mão de algumas coisas, para viver o plano que Deus tem contigo. Por isso que a palavra diz que aquele que não negar a si mesmo, não é digno do reino de Deus. É fácil você aborrecer tua esposa, você aborrecer teu marido, você aborrecer teus filhos. É muito fácil a gente aborrecer a sogra, é verdade ou não é? O problema é você aborrecer você mesmo, você aborrecer a sua carne, você aborrecer a sua própria vontade. Talvez a vontade de Paulo fosse essa, dizer, não, peraí, eu sou romano, não vou ser preso não, eu não vou ser açoitado não. Mas quantas pessoas estavam com ele? E qual era a obra que Deus tinha para realizar ali naquele cárcere? Eu não sei se você entendeu, não sei se você pegou esse detalhe, mas eu vou ler de novo. Atos capítulo 16, verso 17. Atos 16, verso 17. Amém? Esta, seguindo a Paulo e quem? A nós. O escritor de Atos está se colocando dentro da cena. Você está entendendo isso? O escritor de Atos está dizendo, olha, essa mulher seguiu Paulo e a nós. Não seguiu Paulo e Silas, seguiu Paulo e a... Quem é o escritor de Atos dos Apóstolos? Alguém sabe? Quem? Lucas. Quem falou Lucas? Parabéns. O escritor de Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo que usou a vida do médico Lucas. Então o escritor de Atos, ou seja, Lucas, está dizendo, eu estava junto. Quem mais estava junto? A gente já sabe, Paulo, Lucas, Silas. A gente já sabe que Silas está junto. E se a gente voltar a alguns versículos, no versículo de número 1 de Atos 16, a gente vai encontrar mais uma pessoa que estava junto também. Atos 16, verso 1. Amém? E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho dos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele. Tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então quem está com Paulo nessa situação? Paulo, Silas, Lucas e... a gente já sabe que tinha pelo menos 4. Se Paulo dissesse assim, tira a mão de mim que eu sou romano, talvez ele fosse solto e os outros. Está entendendo aí? Então ele disse, espera aí, eu não tenho que passar por isso, mas eu vou passar. Eu não tenho que enfrentar essa situação, mas eu vou enfrentar. Eu não preciso pagar esse preço, mas eu vou pagar. Porque isso é reino de Deus. Reino de Deus não é você ver uma pessoa sofrendo e você dizer, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Reino de Deus é você se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Reino de Deus é você abraçar nos dias de alegria, mas é você também chorar nos dias de tristeza. Não é só conforto, é você olhar para aquele que está passando por uma adversidade e dizer, eu estou aqui contigo, estamos juntos. Nós vamos vencer essa situação, e eu quero dizer isso para você hoje, nós vamos vencer essa pandemia, nós vamos vencer esses dias difíceis, nós vamos passar por cima dessa crise, nós vamos passar por cima de toda a adversidade, em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Eu quero contar com você, e eu quero dizer para você que no que você precisar e eu puder ajudar, conta comigo. Não tem vergonha de chegar no final da reunião e dizer, pastor, preciso de um conselho, preciso de uma oração.
preciso de uma visita, preciso de um atendimento pastoral. Tamo junto, porque isso é reino. Abre comigo, por favor, em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo de número 1. Efésios, capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, a gente falou sobre isso domingo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Você foi chamado para isso. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em... Eu disse que a gente ia falar sobre isso um outro dia. Suportando uns aos outros. E o que é suportar um ao outro? É você olhar para Caru e dizer assim: Caru, eu não te suporto, você é nojenta, você é fresca. Tadinha, você ainda fica vermelha quando a gente fala com você. Não vou com a sua cara, mas como Jesus manda, então eu vou te suportar. Você acha que é isso? Você acha que o suportar que a palavra está dizendo é nesse sentido? Existem vários textos que a gente poderia ficar lendo aqui dizendo que quando um cair, quem está de pé ajude o que está caído. Levanta ele, faça igual esse suporte do teclado. Se eu meter o pé aqui no suporte, o que acontece com o teclado? Ele cai. Mas o teclado, ele suporta, ele sustenta. O suporte, ele sustenta, ele suporta o teclado. Você está entendendo isso? E o evangelho é isso, é um mais forte, suportando, sustentando, fortalecendo o mais fraco. Se a gente não entender isso, estaremos perdendo tempo na igreja. Estaremos ouvindo, seremos ótimos ouvintes, mas Deus não quer ouvintes, Ele quer fazedores da obra. Abre comigo em Romanos 15, por favor. Romanos 15, versículo 1. Romanos 15, verso 1. Acharam? Mas nós que somos fortes. Eu não sei se você está tomando posse disso. Se você está tomando posse disso, declare comigo: mas nós que somos fortes. Nem você está acreditando nisso? Diga: eu sou forte. Mas fala com vontade, diga: eu sou forte. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Diz: eu sou forte. Então, se você é forte, não agrada a tua vontade, não. Não agrada o teu querer, não. Mas vê alguém que está fraco e diz para essa pessoa: eu vou orar com você. Eu vou abrir um propósito de oração com você. Eu vou jejuar com você. Eu vou pagar um preço com você. Você não vai enfrentar esse problema sozinho. É isso que Paulo está, é esse o recado que Paulo está passando para Silas, para Timóteo, para Lucas. Vocês não vão enfrentar esse problema sozinho. Eu posso ser romano, mas eu estou com vocês aqui nessa. Vamos para a cadeia juntos. E amado, olha o que vai acontecer. Todos vão sofrer juntos. Mas você disse que está familiarizado com essa história. Eles saíram de casa com o propósito de fazer a obra, de orar. O diabo tentou atrapalhar. E eu oro, para que a tua organização seja completamente bagunçada. Porque se eles estivessem no lugar onde eles queriam, não aconteceria o que aconteceu. Eu oro para que você não esteja no lugar onde você quer estar, mas para que você esteja no lugar onde Deus tem uma obra para realizar em sua vida.
Porque eu vou falar de mim, eu queria estar em casa agora. Tem mais alguém aqui que queria estar em casa? Eu queria amanhã dormir até tarde, mas eu já sei que não vai acontecer isso. Então, eu não quero mais estar nos lugares onde eu planejo estar, mas eu desejo estar nos lugares onde Deus tem uma obra para realizar em minha vida. Deus bagunçou a organização deles, permitiu que eles fossem parar na cadeia, mas perto da meia-noite um olha para o outro e diz: Paulo, a gente não orou ainda, vamos orar agora? Tá, então canta o hino que eu oro. Amado, eu não sei se você já entrou numa prisão, mas eu duvido que eles começaram a orar e os outros presos deram as mãos e ficaram orando junto. Eu imagino que enquanto eles começaram a orar, um preso pegou a escova de dente e tacou: cala a boca aí, infeliz, já é meia-noite, vamos dormir. É ou não é? O outro pegou o chinelo, a sandália, tacou: caqueta aí, rapaz. Mas enquanto os prisioneiros estão criticando, Paulo e Silas estão orando e louvando. Você já sabe o final dessa história. Um terremoto vai acontecer. Os que estavam atrás das grades vão ser libertos e salvos, não apenas fisicamente, mas principalmente espiritualmente falando. Eles precisavam passar por ali. Era necessário que eles enfrentassem, que Paulo enfrentasse o que ele enfrentou, para que outras pessoas experimentassem o sabor da glória e da salvação que vem de Deus. Desculpa, não pregar o que você gostaria, mas existem coisas que você vai ter que enfrentar ainda, lugares que você não vai querer estar, mas que o Espírito de Deus vai te conduzir. Mas fique esperto e se mantenha dentro do propósito. Ah, eu queria orar em tal lugar. Ora onde você estiver. Faz o que tem que fazer onde você estiver, porque ali o tremor de terra vai acontecer, a glória do Senhor será liberada, e todos que estiverem ao teu redor serão salvos e transformados para a glória de Deus Pai. Para encerrar, Paulo precisava passar pela prisão? Ele era romano, não precisava. Não era justo. Olha para Jesus, único Filho de Deus. Era justo, sem nenhum pecado, ele ter pago o preço naquela cruz do Calvário, sendo nós falhos e pecadores? O maior exemplo que nós temos não é de Paulo. Paulo era só um filho de Roma. O maior exemplo que nós temos do Filho de Deus. Não precisava tomar nenhum açoite, mas derramou até a última gota do seu sangue, para que todas as prisões fossem quebradas e anuladas na sua vida, para que você pudesse fazer como aquele centurião, como aquele carcereiro, e pudesse declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Se há alguém no nosso meio que ainda não recebeu Jesus, que ainda não declarou publicamente isso, ou que já entregou a vida, mas por alguma razão se esfriou, se enfraqueceu, saiu da presença do Pai, mas quer agora, diante da igreja, declarar que Jesus Cristo é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Se há alguém no nosso meio que quer entregar a vida a Jesus, ou voltar para a casa do Pai, sem medo, sem vergonha, você que quer entregar a vida a Jesus, ou voltar para a casa dele, junto com a minha mão, levanta sua mão bem alto que eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida, ou eu quero voltar para casa. Todos estão em Cristo. Está em Cristo ou quer voltar? É? Quer voltar? Então vem, corre aqui, minha filha, corre aqui. Tudo bem? Qual é seu nome? Edilene? Você pode me ajudar a orar pela irmã Edilene? Pastor,
pode ficar aqui assim mesmo. Pastor, mas eu também preciso estar aí. Eu também preciso entregar minha vida a Jesus, ou voltar para a casa do Pai. Ou quem sabe, você precisa desabafar algo para o Senhor. Porque talvez em alguns momentos você não queria passar por o que passou, pelo que passou. E aquilo que você enfrentou, ao invés de te ajudar, tinha um propósito para te ajudar. Mas quem sabe talvez você mesmo acabou atrapalhando o propósito que Deus tinha para realizar. E por isso se esfriou, se enfraqueceu, ficou sem entender. Eu sei que Deus faz cada loucura. Eu sei que Deus faz coisas grandes que nós não compreendemos. Eu não estou aqui dizendo que eu vou orar e você vai entender tudo, porque não vai. Que eu vou orar e que Deus vai explicar tudo para você e vai te dar a visão, que você vai compreender tudo, porque você não vai. Vai ter muita coisa ainda que você não vai entender, que você não vai compreender. O próprio Cristo disse: o que eu faço agora, depois eu explico, agora não. Mas se você andava meio fraco, sabe? Meio triste, pensando em desistir, e quer uma oração de força, eu quero aproveitar e orar também por você. Pastor, eu preciso dessa oração de fortalecimento. Eu não saí da casa do Pai, mas eu preciso ser renovado e ser fortalecido pelo Senhor, para estar dentro do propósito que Ele tem na minha vida. Eu não quero mais me revoltar quando as coisas saírem do meu controle, porque eu sei que ainda que eu perca o controle, Ele ainda está no controle de tudo. Tem alguém que está entendendo o que eu estou dizendo? Se você é esta pessoa, sai do seu lugar e vem para cá para frente também. Deixa eu orar por você também. Não tenha vergonha, nem medo, e nem se preocupe com o que vão dizer. O mais importante é você sair daqui mais confiante, cheio de fé no coração. Faz o seguinte, fecha os olhos, igreja, fecha os olhos. Se você está sentindo vontade de vir, pode vir. Ninguém está olhando para você não, só eu. Pode vir. E o Senhor também está te vendo. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Todos que estão aqui à frente, a igreja que está no seu lugar, também ore comigo. Você que está em casa, também levante a sua voz. E todos declarem bem alto e bem forte, dizendo assim: meu Deus e meu Pai, eu aprendi com a Tua palavra, e eu sei que existem situações que eu não gostaria de ter enfrentado, e talvez outras situações que eu ainda enfrentarei, mas que eu não vou gostar. Porém eu sei, eu aprendi com a Tua palavra, o Senhor ainda está no controle de todas as coisas, e ainda que seja necessário eu pagar um certo preço, carregar uma cruz, ainda que eu derrame algumas lágrimas de tristeza, eu tenho a certeza que um dia a Tua glória será derramada, o tremor de terra espiritual vai acontecer, as cadeias serão quebradas, e todos reconhecerão a obra do Senhor, em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados. A igreja estenda as mãos em direção a cada pessoa que está aqui à frente. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai bendito, o meu coração se alegra ao ver a Tua filha voltando para a Tua casa, voltando para os Teus caminhos, se reconciliando contigo. O que aconteceu no seu passado não me interessa. O Senhor conhece a história dela, o Senhor sabe o que ela passou, o Senhor sabe o que ela enfrentou. E com humildade eu te peço, apaga, Senhor, o passado pecaminoso, apaga e arranca os pensamentos de maldade, os pensamentos de iniquidade, tira todo o peso de acusação dos seus ombros, e escreve na vida da Tua filha uma nova história. Mas eu não oro apenas por ela que está voltando, eu oro por todos que estão aqui à frente, meu Pai, dizendo: eu não entendi, eu não compreendi, mas eu sei que o Senhor tem um propósito para tudo, e eu quero ser fortalecido e renovado pelo Senhor. E eu oro não apenas por esses que estão à frente, mas por toda a Tua igreja, Pai, porque como igreja nós não fomos chamados para ficarmos na área de conforto,
Nós não fomos chamados para sermos mais um, apenas assistindo e ouvindo, mas nós queremos ser úteis na tua obra, no teu reino, no evangelho. Então que verdadeiramente nesse ano, Pai, faltam 4 meses para acabar o ano, mas que durante esse período nós possamos viver o verdadeiro evangelho do Senhor nesta terra. Que assim seja feito, em nome de Cristo Jesus, amém e graças a Deus. Diga amém, Senhor, diga amém, Jesus. Você já tem esse livro, moça? Você já tem esse livro? Não? Leva para casa e lê com calma que vai te ajudar, tá bom? Vai te ajudar. Pode voltar para o lugar, vamos aplaudir a Jesus. Ainda cabe bênção aí? Chegamos na hora da oferta. Pega comigo, pode tomar o seu assento, mas abre comigo mais uma vez, por favor, a palavra. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9. 2 Coríntios capítulo 9. À medida que você achar, diga um amém. Ninguém achou? 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 6. Está escrito assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com. Deixa eu te perguntar, precisa falar mais alguma coisa? O texto já explica tudo, né? Então vamos ofertar? Separe a tua oferta em nome de Jesus, separe o teu melhor em nome de Jesus. Se coloque em pé por gentileza, todos que podem. Pastor, eu estou em casa ainda, faço parte do grupo de risco, não estou seguro, não estou confortável de estar frequentando as reuniões presenciais ainda, mas eu quero também devolver o santo dízimo, eu quero também fazer a minha oferta. Se você está nos acompanhando à distância e quer também ajudar com a obra, fazendo a sua oferta, fazendo a sua doação, faz uma transferência na nossa conta, a conta está aparecendo aí. Faz a transferência, tira uma cópia da transferência, tira uma foto da transferência e manda no meu WhatsApp. Inclusive você pode usar o meu número do WhatsApp também para pedir orações e principalmente para contar o seu testemunho de vitória em nome de Jesus. Amém? Você que vai devolver o santo dízimo, já fique na frente do altar. Você que vai ofertar, levante ao céu a tua oferta, levante ao céu o teu melhor. Pastor, eu até quero ajudar, mas eu estou sem condições hoje. Então leva a sua mão à altura do seu coração. Leva a sua mão à altura do seu coração. E todos orem comigo dizendo assim: meu Deus e meu Pai, com alegria, eu quero consagrar o meu melhor no altar do Senhor. Pai querido, arranca de mim tudo aquilo que não provém do Teu Espírito Santo, todo espírito de fracasso, de derrota, porque em todas as coisas eu creio que eu já sou muito mais do que o vencedor. Continue falando com Deus. Pai, abençoe a vida de cada dizimista, ofertante, pregador do telhado, cada servo fiel do Senhor nesta terra. Repreenda e anula todo espírito de fracasso, de pobreza, que a semente que o teu servo está plantando, que ele colha. Faltam 4 meses para o ano acabar, mas que sejam meses de colheita, meses de fartura, meses de recuperação, de restauração, de testemunhos para a glória e louvor do teu nome. Faz isso na vida do teu povo fiel, que assim seja feito, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Você que vai ofertar, deposite o melhor em uma das arcas, mas vem sorrindo,
toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço sou abençoado, yeah. Glória a Deus. Amém? Minha gente, eu acredito que eu posso falar, porque a pessoa pediu oração da igreja. Chegou aqui uma mensagem aqui no WhatsApp. A Luana, ela está pedindo oração pela Rebeca. A Rebeca nasceu tem pouco tempo. Aí fez o teste do pezinho e deu uma alteração para uma doença chamada fibrose cística. Eu não sei o que é, acabei de ver a mensagem, depois eu vou pesquisar o que é essa enfermidade. Mas a Luana disse que essa doença, segundo os médicos, é uma doença rara e que não tem cura. É uma doença que compromete o pulmão gradativamente. Segunda-feira, eles fizeram a repetição do exame e estão aguardando agora para sair o resultado. Você acredita no poder da oração? Eu também acredito. Então fecha os teus olhos em nome de Jesus. O nome da criança é Rebeca. Vamos orar pela vida da Rebeca agora. Pai, nós colocamos em tuas mãos a necessidade da tua igreja, a necessidade do teu povo, as dificuldades que os teus filhos passaram. Oramos aqui hoje, pedimos pela vida financeira, clamamos o teu nome. Nós te pedimos nesta hora como igreja, Senhor, visita a pequena Rebeca. Meu Deus, toca nos pulmões dela. A medicina pode dizer que é uma doença rara, mas o Senhor tem a cura para tudo. O Senhor é o Yahvé Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Os médicos podem dizer que é impossível, mas Tu és o Deus que faz coisas maravilhosas, coisas grandiosas, que nós não conseguimos compreender. Meu Pai, que os novos exames saiam resultado, e que os médicos não consigam compreender o que aconteceu, que os médicos peçam um terceiro exame agora, para confrontar o primeiro com o segundo, e que em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor, a Rebeca seja completamente curada, restaurada. Libera sobre o pulmão dela, libera sobre o organismo, libera sobre o seu corpinho, libera saúde agora, Senhor. Faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Opera, Tu és o Deus que vai além da medicina. Como o sol ilumina o dia, ilumina o corpinho dela, Pai, dá saúde, e que em nome de Jesus, toda enfermidade, toda retaliação, toda maldição, toda doença, em nome de Jesus, todo mal, sai, e não voltes nunca mais, que assim seja feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga amém, Jesus, diga amém, Senhor. Amém? Você acredita no milagre? E abençoando, você também é abençoado. Você orou por cura? Se você estava precisando de cura, receba aí a sua vitória também em nome de Jesus. Vamos embora, minha gente. Que o mês de setembro seja um mês de colheita em nome de Jesus. Abre os seus braços bem grandes, tamanho da tua bênção, tamanho da tua vitória. Que o Senhor te conceda a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade. Que o Senhor te leve em paz e segurança para o teu lar, e te guarde debaixo do seu grande e infinito amor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre.
Traga agora todas essas bênçãos para dentro de você. Se abrace e ame, se valorize. Receba aí meu abraço, pastor Emerson. Abraço cada pessoa que cooperou para o bom andamento desse encontro de paz e vida. Receba o abraço mais gostoso, o abraço de Cristo Jesus, aquele que quer o seu melhor, aquele que quer o seu bem, que está contigo, te dando cada livramento, confundindo a sua organização, mas ainda está no controle de todas as coisas. Mais uma vez, se coloque na posição de receber, de tomar posse, e creia na bênção apostólica, que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Cristo Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce e rica comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja contigo, não só hoje, não só agora, mas para sempre. E vamos todos declarar um assim seja, bem alto e bem forte. E viva o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Vai na paz, vai na bênção. Um forte abraço e até a próxima. Você que está nos assistindo aí pela live, deixa aí a sua opinião. Qual um tema legal para a gente ministrar nas próximas reuniões. E um forte abraço para você também, em nome de Jesus.